Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 15, capítulo 109. A expressão de Danzou congelou. Ele havia feito muitas coisas. A qual deles Orochimaru estava se referindo? Ele teria, de alguma forma, interferido nos interesses de Orochimaru? Akatsuki. Orochimaru pareceu notar a momentânea confusão de Danzou e decidiu lembrá-lo. Você deveria se lembrar desse nome. Akatsuki. Danzou franziu profundamente a testa. Aquele nome ressurgiu instantaneamente em sua mente, uma lembrança de uma crise passada, uma que quase lhe custou a vida. Aquela pirralha ruiva com o Rinnegan. Com um simples gesto de mão, ele invocou uma criatura sinistra. Uma besta grotesca que cuspiu um dragão de chakra, dizimando instantaneamente dezenas de ninjas e forçando Danzou a fugir para salvar a própria vida. Mas essa organização deveria ter sido erradicada. Ele havia orquestrado pessoalmente sua queda. O rosto de Danzou escureceu. Sua voz baixou para um murmúrio. O líder daquele grupo, um garoto chamado Yaiko, foi eliminado por mim e por Anzo. Depois disso, não encontrei mais nenhum vestígio da Akatsuki, a menos que... aquele menino ruivo. Danzou lembrou-se subitamente de Nagato, o garoto com o Rinnegan. Sua voz ficou rouca. Ele reconstruiu a Akatsuki? Isso mesmo. Orochimaru assentiu lentamente. Suas pupilas, semelhantes às de uma serpente, brilhavam perigosamente. O Rinnegan possui um poder que supera até mesmo do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Ingênuo. Danzou zombou da avaliação de Orochimaru. Ele tinha visto um usuário do Rinnegan em ação, mas não acreditava que aquele poder pudesse superar o de Hashirama. Você nunca testemunhou o verdadeiro poder do primeiro Hokage, então talvez esteja enganado. Mesmo que aqueles sejam os olhos do sábio dos 6 caminhos, eles não podem rivalizar com a liberação de madeira. Talvez. Ou talvez não. Orochimaru manteve-se inexpressivo enquanto proferia uma revelação chocante. De acordo com informações de um certo ninja médico ressuscitado, o poder total do Rinnegan supera em muito tanto o estilo madeira quanto o Sharingan. Inteligência. O ninja médico. Danzou levantou-se abruptamente. Suas mãos bateram com força na mesa. Você usou o Edo Tensei para ressuscitar Shigen? Não havia necessidade de adivinhar. Danzou deduziu imediatamente o que havia acontecido. Orochimaru devia ter trazido Shigen de volta à vida. Essa era a única maneira de ele ter obtido informações tão confidenciais. Aquele desgraçado. Na verdade, ele agiu pelas costas de Danzou e reviveu Shigen. E ele só agora estava vindo a Konoha para lhe contar sobre isso? Aquela cobra. Ele pretendia usar aquele ninja médico da era antiga para seu próprio benefício. Claro, Danzou sempre soube das ambições de Orochimaru. Para um homem obcecado pela imortalidade, o conhecimento que Shigen possuía devia ser irresistível. Ninguém conseguia resistir àquele caixão de cristal. Orochimaru encarou Danzou furioso, com uma expressão estranhamente calma. Mesmo que eu não tivesse feito isso, alguém mais acabaria fazendo. Me entreguem o Shigen. O rosto de Danzou ficou mortalmente sério. Sua voz era cortante como uma lâmina. Orochimaru, Shigen não é alguém que você possa usar. Esse poder pertence a Konoha. O valor estratégico de Shigen era imensurável. Seja pelo seu conhecimento médico, pela sua capacidade de suprimir a raposa de 9 caudas, ou mesmo pelas suas marcas da maldição. Ele era um recurso que Danzou precisava controlar, e ele não permitiria que Orochimaru lhe tirasse isso. Só entregando Shigen para mim. Danzou apertou firmemente sua bengala espada com uma das mãos, enquanto a outra, instintivamente, alcançou as bandagens que cobriam seu olho. Ele acrescentou em tom firme: podemos maximizar nossos benefícios? Um homem do seu calibre jamais se submeterá a você de bom grado. Eu mesmo estudei o Edo Tensei. O conjurador nem sempre consegue controlar totalmente os ressuscitados. Você acha que ele se submeterá à sua vontade? O olhar de Orochimaru se voltou para a mão de Danzou, que estava pressionada contra seu olho enfaixado. Seu sorriso serpentino se aprofundou. Você realmente acredita que pode realizar isso, com o Koto Matsukami Mangekyou Sharingan que você roubou de Uchiha Shizui? Como você sabe disso? O único olho visível de Danzou se estreitou bruscamente, e ele apertou a lâmina com mais força. Seus instintos se aguçaram, seu corpo se tensionou, como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. Esse era o seu maior segredo. Um segredo que ele havia tomado todas as precauções para ocultar. Nem mesmo Hiruzen Sarutobi sabia disso. Clique. Antes que Danzou pudesse desembainhar sua espada, uma mão fria pressionou seu pulso. Sua lâmina, mal desembainhada, foi detida à força. Por quê? Os dedos de Orochimaru se fecharam em torno do pulso de Danzou, seu tom carregado de divertimento. Por acaso, sei onde está o outro olho. Também conheço todos os detalhes da habilidade de Koto Matsukami, esse tal de genjutsu mais forte, que pode reescrever completamente a vontade de uma pessoa. No entanto, requer mais de uma década de recarga entre os usos. Se não fosse por essa limitação. Orochimaru observou a expressão de Danzou escurecer ainda mais e continuou em um tom tranquilo. Eu não teria me dado ao trabalho de vir até Konoha só para te ver. Danzou encarou Orochimaru em silêncio. Não me admira. Essa cobra tinha vindo de tão longe até Konoha. Era para Koto Matsukami. Não me admira. Mesmo conhecendo o poder de Koto Matsukami, Orochimaru ousou encontrá-lo pessoalmente. Ambos eram mestres da dissimulação. Não havia necessidade de testar mais as motivações um do outro. Danzou sabia que Orochimaru não temia o Koto Matsukami devido ao seu longo tempo de recarga. Ele tinha consciência de que em toda a sua vida, Danzou provavelmente teria apenas uma chance de usar o genjutsu, e não a desperdiçaria contra Orochimaru. Da mesma forma, Danzou sabia que Orochimaru não queria usar Koto Matsukami para si próprio. Ele tinha outro alvo em mente, alguém mais útil para seus planos.
Você quer usar meu Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan? Danzou afrouxou lentamente o aperto, uma estranha calma o envolvendo. Ele balançou a cabeça. Não vou entregar este olho a você. E não vou desperdiçar minha única chance com algo tão trivial quanto seus planos. Depois que o feito estiver consumado, eu lhe devolverei um Rinnegan. Orochimaru fez sua oferta com uma sinceridade surpreendente. Ele até adoçou o acordo com informações adicionais. Seu corpo, mesmo com as células de Hashirama, só pode sustentar um Rinnegan no máximo. Para você, mesmo um único Rinnegan é muito mais valioso do que um Genjutsu que só pode ser usado uma vez a cada década. Você não sairá perdendo neste negócio. Reuni informações que sugerem que o Rinnegan é um Kekkei Moura, um poder que transcende todos os Kekkei Genkai sanguínea. Com ele, você obterá domínio sobre todas as 5 naturezas de chakra, além da liberação Yin-Yang, sem mencionar suas formidáveis técnicas oculares e uma criatura invocada excepcionalmente poderosa. Danzou não confiava nem um pouco nas promessas de Orochimaru. Ainda, ele não podia negar que a oferta era tentadora. Ele havia testemunhado em primeira mão as habilidades monstruosas do Rinnegan. Ele vira a estátua demoníaca do caminho exterior obliterar ninjas de elite num instante. Até mesmo Anzo da Salamandra, um dos homens mais temíveis que Danzou já conhecera, fugir aterrorizado daquela besta. Não quero que esta viagem seja um desperdício. Orochimaru soltou o pulso de Danzou, sua expressão mudando sutilmente, como se estivesse perdendo a paciência. Se você se recusar, o escritório do Hokage logo descobrirá que você possui o Kotoamatsukami Sharingan de Uchiha Shizui. Duvido que meu antigo mestre se sinta confortável sabendo que você tem o poder de alterar sua vontade a qualquer momento. Você se atreve a me ameaçar? O rosto de Danzou escureceu instantaneamente, sua voz caindo em um rosnado ameaçador. Hiruzen é um tolo incompetente, mas está abaixo de mim. Eu jamais desperdiçaria Kotoamatsukami com ele. Esse desgraçado. Ele teve a audácia de ameaçá-lo com isso. Danzou sentiu um desejo irresistível de matar Orochimaru ali mesmo. Orochimaru lançou um olhar cúmplice para Danzou e prosseguiu, imperturbável. Um homem que empunha uma espada sempre será suspeito de algum delito. Danzou sabia que Orochimaru estava certo. No momento em que seu segredo fosse revelado, as suspeitas de Hiruzen seriam infinitas. Não importa o que ele fizesse, não importa quantas desculpas desse, ele nunca conseguiria se inocentar completamente. Assim como ele nunca fora capaz de tolerar que Uchiha Shizui detivesse aquele poder. Suficiente. Isto não é uma ameaça. Continuarei precisando de você como aliado. Orochimaru observou a tempestade se formando nos olhos de Danzou e então falou com ênfase cuidadosa. Porque para enganar Shigen, eu disse a ele que sou um ninja de Konoha que fingi desertar e me juntei a Akatsuki sob suas ordens. Isso significa que precisarei do seu apoio contínuo para manter Shigen sob meu controle. O coração de Danzou se acalmou um pouco. Ele sabia que um homem como Orochimaru, um ninja renegado declarado, jamais conquistaria a confiança de Shigen. Por mais astuto que fosse, no momento em que sua verdadeira natureza fosse exposta, Shigen se voltaria contra ele. Somente o próprio Danzou poderia servir de garantia de que Orochimaru era um verdadeiro agente de Konoha. De certa forma, era um engano que agora se tornará realidade. E mais importante ainda, enquanto Orochimaru continuasse usando o nome de Konoha para enganar Shigen, Danzou também seria capaz de continuar enganando e explorando Shigen por sua vez. Que pena! Danzou suspirou baixinho, quase lamentando a situação. Kotoamatsukami é valioso demais. Originalmente, eu pretendia usá-lo para controlar Shigen pessoalmente. Se o seu objetivo é manipulá-lo, Orochimaru revelou casualmente uma mistura de verdades e mentiras. Então Kotoamatsukami não funcionará nele. Sua energia espiritual supera em muito a nossa. Como você sabe disso? Espere, você já usou? A expressão de Danzou mudou ligeiramente. Suas sobrancelhas se franziram quando um pensamento perturbador surgiu. Você já obteve o outro Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan? E o desperdiçou tentando alterar a vontade de Shigen? Falhou. Mas não foi culpa minha. Foi o Shira Itachi. Ele percebeu minha ligação com você e suspeitou que eu estava manipulando Shigen. Então, ele usou o Kotoamatsukami para tentar sobrescrever a mente de Shigen, mas falhou. Felizmente, aquele grande homem perdoou Itachi, o que só fez com que ele confiasse ainda mais em nós. Orochimaru teceu seu engano com facilidade. Caso contrário, eu não teria vindo até você buscando seu Kotoamatsukami para usar contra o portador do Rinnegan. As pupilas de Danzou se contraíram em choque. Uchiha Itachi. Então era ele. Aquele desgraçado roubou o outro Kotoamatsukami Sharingan. E não só isso, ele ousou usá-lo em Shigen. Danzou estava furioso e aliviado ao mesmo tempo. Furioso por Itachi ter agido sem o seu conhecimento. Aliviado por a tentativa imprudente de Itachi ter forçado o Kotoamatsukami a entrar em modo de recarga, neutralizando uma ameaça potencial. Mas algo não parecia certo. Se Kotoamatsukami não conseguia controlar Shigen, então o engano era a única maneira de usá-lo. Isso significava que o papel de Danzou, sua credibilidade, era agora mais vital do que nunca. Então, os lábios de Orochimaru se curvaram em divertimento, percebendo a compreensão de Danzou. Nossa aliança nunca foi tão importante. E já que estou aqui, também preciso de financiamento para meus experimentos. Danzou estava ao mesmo tempo satisfeito e irritado. Esse desgraçado. Ele o ameaçou e o coagiu a ficar encurralado. E no entanto, Danzou sabia que não tinha outra escolha senão cooperar. O Rinnegan. Mesmo com a inquietação corroendo por dentro, Danzou não teve escolha a não ser aceitar a coerção de Orochimaru. Ele só podia se agarrar à esperança de que um dia obteria o Rinnegan por conta própria. Você tem absoluta confiança? Suficiente. Orochimaru assentiu lentamente com a voz calma. Já sou membro da Akatsuki. Contanto que encontre a oportunidade certa, isso será tudo o que preciso. Posso concordar em lhe dar Kotoamatsukami.
Danzou pegou uma série de recipientes de vidro em sua mesa, cada um contendo um Sharingan. Ele falou suavemente, mas até que eu receba o Rinnegan, ainda precisarei de um Sharingan em seu lugar. Enquanto ele possuísse um Sharingan, ele ainda podia usar o Izanagi. Danzou tinha fé inabalável nessa técnica proibida. Era uma habilidade capaz de reverter a própria vida e a morte, comparável em importância ao Kotoamatsukami. Talvez isso não seja suficiente? Um brilho perigoso cintilou nos olhos serpentinos de Orochimaru enquanto ele colocava a mão em um dos recipientes de vidro. Recentemente dominei algumas novas técnicas biológicas. Combinadas com a energia da marca da maldição de Shigen, tenho maneiras de garantir que você me entregará Kotoamatsukami de bom grado. Capítulo 110. Dentro da sala de cirurgia da base da raiz. Danzou Shimura agora tinha um novo braço branco, coberto com intrincados padrões negros da marca da maldição e com 11 Sharingan carmesins incrustados, o que lhe conferia uma aparência absolutamente aterrorizante. Essa foi uma criação totalmente nova. Todo o braço foi criado usando as células do primeiro Hokage, Senju Hashirama, combinadas com a marca da maldição de Shigen e o Sharingan do clã Uchiha. Você, Danzou passou a mão pelo braço, incapaz de se conter e elogiar Orochimaru. Você é realmente um gênio. Esses poderes vastamente diferentes haviam sido fundidos de forma tão perfeita. Em experimentos humanos anteriores, as células de Hashirama sempre foram agressivamente invasivas, mas agora pareciam tão estáveis. Ele já conseguia sentir a si mesmo extraindo o chakra de liberação de madeira. O coração de Danzou se encheu de entusiasmo. Mesmo que Orochimaru não lhe tivesse dado o Rinnegan, apenas este braço, capaz de ativar o Izanagi 11 vezes, significava que ele tinha inúmeras oportunidades de escapar da morte em batalha. Seu valor era comparável ao do Kotoamatsukami Sharingan. E não só isso. A marca da maldição suprimiu a energia física bruta das células de Hashirama e a imensa energia espiritual do Sharingan, ao mesmo tempo que amplificava seu poder. Os olhos dourados de Orochimaru brilharam enquanto ele examinava o braço. Além da possibilidade de estar sendo controlado pelo verdadeiro mestre da marca da maldição, não apresentava defeitos aparentes. Bem então, até a próxima. Orochimaru, vendo a satisfação de Danzou, pegou o recipiente de vidro ao lado da mesa de operação, que continha o Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan. Espere. Danzou interrompeu de repente, jogando um pergaminho por cima dele. Este é o seu financiamento para a pesquisa. Se não for suficiente, mande alguém me avisar. Não sou tão mesquinho quanto Hiruzen. Orochimaru apanhou o pergaminho no ar, um sorriso estranho a cruzar-lhe o rosto. A generosidade de Danzou certamente o agradara. Saia de Konoha o mais rápido possível. Danzou não tinha intenção de manter Orochimaru por perto por mais tempo. Ele estava ansioso para encontrar um lugar para testar suas recém-descobertas habilidades de liberação de madeira, mas ainda assim lembrou Orochimaru. Se você aprender algum segredo antigo com Shigen, não se esqueça do nosso acordo. Vou compartilhá-las com você. Orochimaru guardou o pergaminho e casualmente lembrou Danzou mais uma vez. Você deveria começar a usar o poder desse braço o mais rápido possível para fortalecer seu chakra. O Rinnegan é imensamente poderoso, e mesmo ter apenas um requer um corpo forte o suficiente para suportá-lo. Não se preocupe. Danzou não tinha intenção alguma de negligenciar seu treinamento. Agora que Hiruzen o havia destituído de seu cargo, ele tinha mais tempo do que nunca para se concentrar em se aprimorar. Com sua experiência, ele não se permitiria ficar para trás. Este acordo acabou sendo bastante satisfatório para Danzou. Até mesmo Orochimaru pareceu disposto a cumprir sua palavra. Seu aviso sugeria que ele realmente entregaria um Rinnegan no futuro. No entanto, assim que Orochimaru deixou a base da raiz, sua forma mudou rapidamente, transformando-se em Shigen. Rachadura. O recipiente de vidro que Shigen segurava estilhaçou-se. Por dentro, o Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan se incendiou instantaneamente, sendo reduzido a cinzas pelo seu chakra de liberação de fogo, destruindo Kotoamatsukami. Não foi apenas pela recompensa da missão. Também foi. Faz parte do plano pessoal de Shigen. Ele sempre eliminava qualquer ameaça potencial a si mesmo e não toleraria uma habilidade Sharingan imprevisível. Embora os usuários do Rinnegan fossem imunes a Genjutsu visual, incluindo o Tsukuyomi infinito, Shigen não permitia que nem mesmo o menor risco permanecesse. É missão de rank SSS. Destruir o Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan de Danzou Shimura. Missão concluída. Recompensas. Técnica de cintilação corporal de Shizui, Corvos Ninja, contrato de invocação, Kenjutsu estilo Uchiha, técnica de arremesso de Kunai Rank S. Genjutsu Rank S, domínio aprimorado do Sharingan. Isto foi. É como conseguir metade das conquistas de Uchiha Shizui ao longo da vida de uma só vez. Com exceção das habilidades que exigiam compatibilidade com Sharingan, quase todas as técnicas de Shizui haviam sido desbloqueadas. Shigen não se importou. Em seu estado atual, com seu corpo Edo Tensei ainda não em pleno poder, essas recompensas eram bastante úteis. Ele nunca havia treinado Genjutsu antes e raramente usava as ilusões do Sharingan. Sua energia mental já era poderosa o suficiente para que ele nunca precisasse delas. Mas agora, mesmo sem um Sharingan, ele podia usar Genjutsu formidável. No entanto, ainda faltava tratar de mais um olho. Shigen estreitou os olhos. Seu registro de missões não havia gerado uma missão para eliminar o Kotoamatsukami de Uchiha Itachi, mas ele sabia que precisava eliminar toda ameaça potencial, por menor que fosse. Afinal, a alegação de que Kotoamatsukami não funcionaria nele era apenas uma mentira para enganar Danzou. Ninguém toleraria a existência de tal habilidade, especialmente quando ela estivesse nas mãos de alguém com uma mentalidade extremista. Lord Shigen. Yakushi Kabuto apareceu diante dele. Kabuto. Shigen jogou o pergaminho para ele casualmente. Este é o financiamento de Danzou. Guarde para você. Se acabar, peça mais a ele.
Além disso, continue monitorando Orochimaru e certifique-se de que ele não estabeleça mais contato com Danzou. Entendido. Kabuto estava confuso com o que acabará de acontecer. Agora não é hora de se livrar completamente de Danzou. Um dos motivos é evitar alarmar Konoha. O outro é minha própria agenda pessoal. Ainda preciso usá-lo para outra coisa. Shigen se virou para Kabuto e falou com seriedade. Eu tomei o Mangekyou Sharingan de Danzou. Ele logo começará a pressionar Orochimaru para que lhe dê o Rinnegan. Apenas o distraia com desculpas sobre o momento inoportuno. Momento inoportuno? Kabuto não tinha objeções à decisão de Shigen. Ele entendia o quão precioso era um Mangekyou Sharingan, especialmente um capaz de reescrever a vontade de uma pessoa. Sim, o momento não é oportuno. O olhar de Shigen vagou em direção ao lago ao longe, à beira-mar. O pôr do sol lançava um brilho dourado sobre a cena. Um menino de cabelos negros estava sentado na grama, seu rosto oscilando entre dor e profundo ressentimento. Na trilha próxima, um menino loiro, usando óculos de proteção, caminhava de cabeça baixa com um semblante abatido. Aqueles dois, eles devem ser alunos da Academia Ninja? Kabuto percebeu o olhar de Shigen e franziu a testa. Ele ainda não havia reunido informações sobre a geração mais jovem de Konoha. Shigen assentiu com a cabeça, como se os conhecesse melhor do que Kabuto. Essas duas crianças se tornarão incrivelmente poderosas no futuro. Isso é uma piada, né? Kabuto deu uma risadinha. Mas Shigen não parecia estar brincando. Será que essas duas crianças tinham algo de especial? Kabuto encarou o garoto loiro e o garoto de cabelos negros, mas com seus olhos treinados, não conseguiu perceber nada de incomum. Ele precisaria coletar mais informações sobre eles mais tarde. O garoto de cabelos negros é o Uchiha Sasuke. Shigen falou francamente sem esconder nada. Um Uchiha que foi forçado a carregar tanto o amor quanto o ódio. Carregar ambos desde jovem o levará a se tornar ainda mais extremo do que a maioria dos Uchihas. O irmão mais novo de Itachi. Kabuto reconheceu imediatamente sua identidade. Sasuke era o único Uchiha que restava em Konoha. Os demais haviam sido massacrados por Uchiha Itachi. Deveríamos eliminá-lo? Kabuto não tinha escrúpulos morais em matar Sasuke. Qualquer um que tivesse servido sob o comando de Orochimaru já havia abandonado tais noções há muito tempo. Se o matarmos agora, não há necessidade. Shigen esperava por esse momento há mais de 1000 anos e não deixaria Sasuke morrer tão facilmente. Na verdade, devemos protegê-lo. Com o fardo que carrega, ele poderá um dia se tornar um aliado. E o outro menino? Shigen parecia enxergar através do imenso chakra oculto dentro da criança de cabelos loiros. É a raposa de 9 caudas que Konoha rejeita. A 9 caudas, um Jinchuriki. Kabuto compreendeu imediatamente. Esperemos que cresçam rapidamente. Shigen baixou os olhos, cheio de expectativa. Há muito tempo, na Era Antiga, ele havia concebido seu plano de ressurreição especificamente para encontrar essas duas crianças. Mas depois de incontáveis anos no submundo, a espera pareceu insuportavelmente longa. Vamos! Shigen colocou a mão no ombro de Kabuto, teleportando-os para longe de Konoha com o deus voador do trovão. Eles tinham destinos diferentes. Kabuto precisava ir até a base norte de Orochimaru para recuperar alguns de seus antigos sujeitos de teste. Quanto a Shigen, ele teve que retornar à Terra da Chuva para lidar com Zetsu Negro. Afinal, Zetsu Negro esperava que ele continuasse a caçar as bestas com cauda. Felizmente, havia alguém mais para levar a culpa. Uchiha Obito, ainda aguardando sua chance de retomar o controle do plano Olho da Lua. E Shigen, fiquei muito feliz em lhe dar essa oportunidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 111. A oportunidade surgiu rapidamente. Ainda mais rápido do que Shigen esperava, porque algumas pessoas simplesmente não conseguiam esconder suas ambições. Terra de campos de arroz. Base de Orochimaru. Uchiha Obito vinha tramando para retomar o controle do plano Olho da Lua das mãos de Shigen. Enquanto isso, Orochimaru buscava uma maneira de escapar das garras de Shigen. Quando se tratava de lidar com Shigen, os dois compartilhavam um objetivo comum. Eles reconheceram rapidamente as intenções um do outro e compreenderam o papel crucial que o outro poderia desempenhar. Orochimaru percebeu que Obito, apesar de ser o observador designado de Shigen, nutria hostilidade por ele. Orochimaru viu isso como uma oportunidade. Se conseguisse virar Obito contra Shigen, isso o ajudaria a escapar do controle da Akatsuki. Obito, por outro lado, sabia que Orochimaru fora quem realizará o Edo Tensei que trouxe Shigen de volta. Se conseguisse convencer Orochimaru, poderia encontrar uma maneira de eliminar Shigen e recuperar sua posição. Dentro do laboratório sinistro, Orochimaru trabalhava em seus experimentos enquanto observava secretamente Obito, que vinha aparecendo com mais frequência em seu laboratório. Em assuntos como este, Orochimaru possuía uma paciência extraordinária. As cobras sempre esperavam o momento perfeito para atacar. Mesmo depois de ouvir Obito reclamar de Shigen durante conversas casuais com Itachi, Orochimaru agiu como se nada tivesse mudado. Ele estava esperando o momento certo para abordar Obito oficialmente sobre a deserção. Infelizmente, Obito não tinha paciência. Independentemente da situação, Obito nunca pareceu agir como alguém sobrecarregado pela escuridão e pela dor. Ele nem sequer tentou esconder seus verdadeiros pensamentos. Orochimaru, você quer escapar do controle de Shigen? Obito encostou-se à parede e perguntou casualmente, sem a menor preocupação de que sua pergunta revelasse abertamente sua hostilidade em relação a Shigen. Posso te ajudar. Obito sempre agiu dessa maneira. Assim como fizera quando quis usar o Rinnegan de Nagato. Assim como fez quando recrutou Uchiha Itachi. Ele sempre dizia o que pensava sem hesitar. Orochimaru não esperava que Obito fosse tão direto. Mesmo assim, uma risada sinistra curvou seus lábios.
Como esperado, os orgulhosos Uchiha são péssimos em esconder seus verdadeiros pensamentos. Não há necessidade de segredos entre nós. Obito cruzou os braços e explicou seu raciocínio. Eu quero retomar o controle da Akatsuki das mãos de Shigen. Você quer escapar do controle dele. Nossos objetivos são os mesmos. Isso é verdade. Orochimaru assentiu lentamente, compreendendo plenamente as intenções de Obito. A única coisa que ele não conseguia entender era a completa falta de sutileza de Obito. Mas, isso não importava. Era raro encontrar um parceiro na Akatsuki. A maioria dos membros da Akatsuki tinha profundo respeito por Shigen, e era difícil encontrar alguém no mundo que se opusesse abertamente a ele. Claro, esse não era o maior problema. O verdadeiro problema era o poder de Shigen. Enfrentar Lord Shigen não será fácil. Orochimaru relembrou o breve confronto e suspirou com um toque de arrependimento. Mesmo estando em um corpo Edo Tensei e não podendo usar toda a sua força, talvez apenas 1/10 de seu poder original, ele ainda parece estar muito além do que podemos enfrentar. Obito franziu a testa. Embora sua única derrota contra Shigen tivesse sido devido à técnica do deus voador do trovão, ele sabia que se lutassem novamente na melhor das hipóteses, conseguiria evitar uma derrota rápida. Quanto a derrotar Shigen de fato, isso já era uma questão completamente diferente. A menos que, Obito se virou para Orochimaru e perguntou, você é o usuário do Edo Tensei. Deveria conhecer suas fraquezas. Como derrotamos alguém em um corpo possuído pelo Edo Tensei? Selagem. Orochimaru só podia oferecer o método mais convencional. Em teoria, os corpos Edo Tensei são imortais. Não importa quantas vezes sejam destruídos, eles sempre se regenerarão. No entanto, quando são despedaçados, há um breve momento em que não podem se mover. Durante esse período, eles podem ser selados. Mas, até isso, um sorriso surgiu no rosto de Orochimaru. É praticamente impossível executar isso contra Lord Shigen. Duvido que qualquer um de nós consiga criar uma brecha dessas. Claro, se tivéssemos mais ajuda, isso poderia mudar. Os olhos serpentinos de Orochimaru se estreitaram e ele umedeceu os lábios. Usar um guerreiro Edo Tensei imortal contra outro guerreiro Edo Tensei. Mas, isso vai levar tempo. Meu Edo Tensei ainda está incompleto e me faltam os corpos necessários. Mesmo que queiramos lutar contra Shigen, precisaremos de um plano sólido. Isso certamente levará tempo. Obito assentiu com a cabeça, mas acrescentou. No entanto, se não agirmos rapidamente, mesmo que você aperfeiçoe o Edo Tensei, ainda não será suficiente para derrotá-lo. Zetsu Negro estava ficando impaciente. Desde a ressurreição de Shigen, Zetsu Negro vinha pressionando-o para acelerar o plano da Akatsuki. Eles já haviam começado a coletar informações sobre as bestas com cauda e a recrutar mais gente. Uma vez que o plano fosse posto em prática, a força avassaladora da Akatsuki permitiria que eles capturassem rapidamente as bestas com cauda e revivessem a 10 caudas. Nessa altura, Shigen teria ressuscitado completamente como o Jinchuriki das 10 caudas mais forte do mundo. E para Obito, isso seria tarde demais. Obito não confiava em Shigen. Ele também não confiava em Madara. A única coisa em que ele acreditava era no sonho do Tsukuyomi infinito que havia vislumbrado. Obito olhou para Orochimaru, que ainda estava concentrado em seu experimento, e disse, enviarei o Uchiha Itachi de volta a Megakuri para investigar os movimentos internos da Akatsuki. Precisamos ver quanto tempo nos resta. Espero que as coisas ainda não estejam muito ruins. Isso seria o ideal. Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Orochimaru. Para ele, desde que alguém dentro da Akatsuki estivesse disposto a cooperar, isso era o suficiente. Orochimaru não estava muito preocupado com o tempo. Na verdade, ele preferia adiar as coisas. Ainda havia muito mais que ele queria extrair de Shigen. Mas, oportunidades como essa eram raras. Se Obito estivesse disposto a seguir em frente, Orochimaru não deixaria a oportunidade escapar. Do lado de fora do laboratório, a expressão de Uchiha Itachi permanecia indecifrável. Ele havia recebido ordens para guardar a entrada e impedir que Anko Mitarashi interrompesse, garantindo que Obito e Orochimaru pudessem conversar em particular. Obito acabará de ordenar que ele retornasse a Megakuri para investigar os planos da Akatsuki. Isso também significava que ele tinha a desculpa perfeita para relatar tudo a Shigen. Um agente duplo. Essa parte da vida dele nunca mudou. Antes de desertar de Konoha, ele havia sido um espião tanto para o clã Uchiha quanto para os altos escalões da vila. Após desertar, ele se tornou um espião tanto de Obito quanto de Shigen. Não fez diferença alguma. De uma forma ou de outra, essa era a vida que ele havia escolhido. A Megakuri, base subterrânea da Akatsuki. Shigen estava sempre ocupado. Desde que retornará de Konoha, ele permanecerá na base da Akatsuki. Além de ocasionalmente verificar a saúde de Nagato, passava a maior parte do tempo escrevendo em pergaminhos. Uchiha Itachi estava diante dele, relatando calmamente o que havia aprendido. Obito e Orochimaru estão se aproximando cada vez mais. Os dois estão tramando secretamente contra você. Devemos tomar alguma atitude? Não há necessidade. Uma vez que o plano da Akatsuki for posto em prática, nenhuma artimanha terá qualquer efeito diante de um poder avassalador. As palavras de Shigen carregavam um ar de arrogância. Ele continuou escrevendo sem levantar os olhos. Retornei recentemente a Konoha e observei o Jinchuriki da raposa de 9 caudas em segredo. Antes que ele manifeste todo o seu poder, é o momento perfeito para iniciarmos nosso plano. Melhor eliminar quaisquer problemas potenciais agora do que depois. Os dedos de Itachi se curvaram levemente em direção à palma da mão. O plano da Akatsuki está prestes a começar. Shigen, ainda absorto em sua escrita, falou com indiferença. Uma vez concluído, toda resistência será inútil. A ordem mundial será destruída irreparavelmente. Nem mesmo com toda a astúcia. A voz de Shigen carregava um significado mais profundo. Irá impedir o amanhecer que está por vir. Itachi baixou a cabeça. Devo voltar e continuar monitorando o Obito? Não importa. Shigen não pareceu muito preocupado.
Por enquanto faça o que quiser. Assim que Zetsunegro retornar, convocarei toda a Akatsuki, incluindo você e Obito. Entendido. Quando Itachi saiu, o pincel de Shigen finalmente parou. Ele olhou para a figura que se afastava. Uchiha Itachi. A lealdade nunca fez parte de sua natureza. No momento em que Konoha estivesse envolvida, Itachi inevitavelmente interferiria. Não me decepcione. Shigen bateu com o pincel no pergaminho. Capítulo 112. A terra dos campos de arroz e a terra da chuva não ficavam muito distantes uma da outra. Uchiha Itachi retornou rapidamente à base de Orochimaru, entregando a Uchiha Obito o plano de Shigen para iniciar as operações da Akatsuki em detalhes. Era óbvio. Obito não estava de bom humor. Orochimaru, no entanto, ficou bastante satisfeito. Ele acabará de receber de volta Yakushi Kabuto, juntamente com o grupo de crianças que Kabuto estava cuidando. E como bônus, Orochimaru recebeu notícias ainda melhores. Por exemplo, Danzou Shimura havia aprovado mais uma rodada de financiamento para seus experimentos. A pesquisa científica era um poço sem fundo de despesas. Qualquer quantia em dinheiro era uma grata surpresa, e Orochimaru estava bastante satisfeito com os esforços de Kabuto. Tanto assim, que ele convidou Kabuto para se juntar à rebelião secreta contra Shigen, acreditando que seu intelecto seria um recurso valioso. Dentro da base de Orochimaru, Obito sentou-se em uma cadeira. Itachi encostou-se à parede do laboratório. Orochimaru estava encostado em uma bancada. Kabuto ficou ao lado dele. Embora todos fossem originários da mesma terra natal, cada um tinha seus próprios planos. Mas naquele momento eles compartilhavam um objetivo comum. Você parece estar de bom humor, Orochimaru. A expressão de Obito escureceu enquanto ele encarava Orochimaru, sua voz fria. Itachi acabou de dar más notícias. A situação é pior do que esperávamos. Shigen está prestes a colocar seu plano em ação. O nosso tempo está acabando mais rápido do que prevíamos. Os olhos de Obito se estreitaram. Uma vez que o plano dele comece, você pode esquecer qualquer chance de escapar de suas garras. É assim mesmo. Os olhos serpentinos de Orochimaru brilharam com divertimento. Obito correu até ele no momento em que Akatsuki recebeu a notícia? Neste mundo, mesmo os aliados mais próximos, mesmo nas situações mais urgentes, geralmente esperavam antes de agir. As demoras sinalizavam confiança, provando que não estavam desesperados na aliança. Obito não entendeu isso. Ele continuava sendo um tolo precipitado e impaciente. Mesmo depois de tudo que passou, a estupidez intrínseca de Obito permaneceu inalterada. Mas, um parceiro assim, era o melhor tipo de parceiro. Quanto ao relatório de Itachi, Orochimaru não estava particularmente preocupado. Ele só se importava com as partes do plano da Akatsuki que ele próprio conhecia. Se bem me lembro, o objetivo deles é reunir as bestas com cauda e reviver a 10 caudas como arma de guerra. Você não entende o quão aterrorizante é a 10 caudas. Obito lançou-lhe um olhar condescendente. Se a 10 caudas for revivida, mesmo que você ressuscite a Shirama Senju e Madara Uchiha no auge de seus poderes, nada mudaria. Neste ponto, Obito sentiu uma sensação de superioridade. Porque de todos ali presentes, apenas ele conhecia o verdadeiro objetivo da Akatsuki. Somente ele compreendia o verdadeiro propósito da 10 caudas. Se a situação ficar desesperadora, Obito respirou fundo. Vou matar uma das bestas com cauda menores para impedir que elas revivam a 10 caudas. Durante esse tempo, você precisa reunir cadáveres suficientes para reviver um exército forte o bastante para lutar contra Shigen. Itachi permaneceu em silêncio. Embora ele e Obito estivessem tecnicamente do mesmo lado, ele geralmente preferia observar a falar. Kabuto também permaneceu em silêncio. Superficialmente, ele fazia parte da facção de Orochimaru, mas esta era a primeira vez que participava de uma reunião contra Shigen, então ainda não tinha muitas informações. Por ora, ele aproveitaria essa oportunidade para coletar informações para Shigen. Tudo bem, usarei esse tempo para aperfeiçoar o Edo Tensei. Orochimaru então se virou para Obito e acrescentou sua própria exigência, mas eu precisarei de mais cadáveres de alta qualidade. Não posso ajudar com isso. Obito zombou da ideia de roubar túmulos. Se eu começar a fazer movimentos suspeitos, Shigen vai desconfiar. E Zetsunegro vai usar isso como desculpa para me expulsar da Akatsuki. Ajudar a encobrir você já é o nosso limite. Obito lançou um olhar para Itachi. Se nos mexermos muito, Zetsunegro ficará desconfiado. Itachi, percebendo a expressão pensativa de Itachi, Obito perguntou, você tem alguma ideia? Estou pensando no que você acabou de dizer. Então, precisamos encontrar inimigos suficientes para ele enfrentar. Itachi baixou a cabeça, aparentemente em profunda contemplação. Naquele momento, ele não parecia em nada ser um agente duplo de Shigen. Em vez disso, ele parecia completamente alinhado com Obito. Se vazarmos o plano de Shigen para as grandes nações... Kabuto ajustou os óculos. Não, Obito rejeitou imediatamente a ideia. O plano de Shigen era o plano dele. Ele só queria se livrar de Shigen, não sabotar a operação da Akatsuki. Na verdade, isso poderia funcionar. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Kabuto. Danzou certamente estaria interessado em qualquer informação sobre Shigen. As forças de Danzou são inúteis. Obito rejeitou a ideia imediatamente. Itachi relembrou um evento passado, parecendo relutante em envolver Danzou. Danzou é inútil, mas as outras grandes nações... Não tem sentido.
Obito balançou a cabeça negativamente. Orochimaru. Obito tamborilou os dedos na mesa. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha recuperado o controle, como o mentor que manipula tudo nas sombras. Obito olhou para Orochimaru, depois para Kabuto, antes de revelar outra carta escondida que mantinha em jogo. Itachi e eu vamos te encobrir. Envie um dos seus homens a Kirigakuri para encontrar o Shigaki Kizami, um dos 7 espadachins ninja. Ele é meu subordinado. Ordene que ele assassine o 4º Mizukage e Agura. Todos os presentes olharam para cima em choque. Ninguém esperava que Obito tivesse uma carta na manga tão secreta. E ainda mais chocante. Ele queria assassinar um Mizukage, um dos 5 Kage. Apenas para atrasar o plano da Akatsuki, os 3 não tinham certeza se deviam admirar a ousadia de Obito, ou chame-o de louco. Se bem me lembro, Kabuto, que certa vez se infiltrou em Kirigakuri, se pronunciou. O 4º Mizukage e Agura também é o Jinchuriki da 3 caudas. O Shigaki Kizami, como um dos 7 espadachins, é conhecido como a besta com cauda sem cauda. Mas assassinar o Mizukage não será fácil. Kirigakuri vinha sendo assolada por tentativas de assassinato contra o Mizukage há anos. Devido ao seu reinado brutal, muitos tentaram matá-lo. Ninguém havia conseguido. Kabuto duvidava que Kizami se sairia melhor. Não se preocupe. Kizami é forte o suficiente. Obito deu um sorriso irônico e revelou casualmente outra verdade chocante. O 4º Mizukage esteve sob o controle do meu Sharingan o tempo todo. Ele não será capaz de resistir a Kizami. Até mesmo a expressão normalmente estoica de Itachi vacilou ligeiramente. Isso é. Orochimaru deu uma risadinha. Verdadeiramente inesperado. Como um dos Sannin de Konoha, Orochimaru se considerava bem informado. Mas ele jamais imaginara que Obito tivesse todos os Kage de uma vila sob seu controle. Não me admira. O clã Uchiha sempre foi temido pela liderança de Konoha. Se isso tivesse sido revelado antes, a tensão entre o clã Uchiha e os líderes de Konoha teria aumentado ainda mais. Felizmente, o clã Uchiha foi exterminado. O olhar de Orochimaru oscilava entre Itachi e Obito, sua língua ligeiramente para fora, incapaz de conter sua crescente ganância. Esse foi muito tentador. Tanto Itachi quanto Obito possuíam o poderoso Mangekyou Sharingan, e para alguém como Orochimaru que buscava dominar todos os jutsus, aqueles olhos eram absolutamente irresistíveis. Itachi percebeu imediatamente a intenção de Orochimaru. Quanto a Obito, seu Kamui o tornava intocável. Portanto, o desejo de Orochimaru não significava nada para ele. Se não fosse pela necessidade de derrotar Shigen, se não fosse pelo Edo Tensei de Orochimaru, Obito nem sequer olhou para ele. A missão é sua, Kabuto. Orochimaru deu a ordem calmamente, satisfeito com a deferência de Kabuto. Entendido. Kabuto fez uma reverência respeitosa. Claro, por trás desse arco, um brilho reluziu em seus óculos. No momento em que ele saísse, Kabuto entraria em contato com Shigen. Mas Shigen não pareceu se importar. Por quê? Ele já sabia de tudo. Porque o clone de Zetsu branco que estava monitorando Orochimaru já havia relatado o plano de Obito e Orochimaru para Shigen. No entanto, juntamente com este relatório, o clone do Zetsu branco também apresentou sua própria recomendação. Lord Shigen, precisamos impedir o plano de Obito imediatamente. Se seu subordinado matar o Jinchuriki da 3 caudas, isso interferirá em nosso plano Olho da Lua. Seu corpo original já sabe disso? Shigen parecia preocupado apenas com essa questão. O corpo principal ainda não retornou. O clone de Zetsu branco balançou a cabeça antes de rapidamente oferecer. Reportarei isso ao corpo principal imediatamente e deixarei. Não há necessidade. Eu mesmo resolverei isso. Por falar nisso, Shigen continuou escrevendo em um pergaminho enquanto perguntava casualmente. Quão fortes são os 7 espadachins ninja? Não tão forte assim, suponho. O clone de Zetsu branco coçou a cabeça e lembrou-se de uma velha história. Lembro-me que Akatsuki também tinha um membro dos 7 espadachins ninja. Acho que o nome dele era Juzo Biva, mas como Kakuzu continuava matando seus parceiros, ele acabou sendo designado para Kakuzu, e então Kakuzu o matou também. A pálpebra de Shigen se contraiu. Para financiar seu orfanato, Kakuzu estava realmente trabalhando muito, ainda mais difícil do que em sua vida passada. Deixa para lá. Shigen enrolou o pergaminho e o entregou ao clone de Zetsu branco. Sua voz era calma enquanto instruía. Leve este pergaminho para aquele homem, Yakushi Kabuto. Assim que ele o vir, saberá o que fazer. De agora em diante, apenas siga Kabuto. Mas será isso suficiente? Afinal, Kabuto ainda é um homem de Orochimaru. O clone de Zetsu branco hesitou, guardando o pergaminho enquanto murmurava. Não deveria relatar isso primeiro ao corpo principal e ao Zetsu negro? Talvez possamos salvar a traição de Obito. Honestamente, Obito costumava ser divertido. Quando eu andava com ele, era muito mais interessante do que seguir você, Lord Shigen. Espere. Shigen ficou em silêncio por um momento antes de repentinamente chamar. Ele estendeu a mão em direção ao clone de Zetsu branco, fazendo um gesto para que o pergaminho fosse devolvido. Deixe-me acrescentar mais uma coisa. Esqueci de dizer algo ao Kabuto. E também, para garantir que não haja erros nesta missão, implantarei algumas células de Hashirama em você para aprimorar seu corpo e deixarei um selo amaldiçoado para fortalecer seu chakra. Capítulo 113. Yakushi Kabuto. Quando o clone de Zetsu branco encontrou Kabuto, imediatamente lhe entregou o pergaminho. Isto é do Lord Shigen. Entendido. Kabuto ficou momentaneamente surpreso com a estranha criatura à sua frente. Felizmente, seus nervos eram fortes o suficiente, e como a criatura mencionou Lord Shigen, ela claramente entendeu sua relação com ele. Isso foi o bastante para Kabuto pegar o pergaminho sem hesitar. Contudo, assim que abriu o pergaminho e viu seu conteúdo, suas pupilas se contraíram em choque.
Sua expressão passou de descrença atônita para súbita compreensão e, por fim, para confusão. O que tem dentro? O clone de Zetsu Branco observava com curiosidade as expressões faciais mutáveis de Kabuto. Isso é. Kabuto hesitou, depois olhou para a criatura à sua frente antes de soltar uma risada repentina. Lord Shigen nos designou uma missão na Terra da Água. Precisarei da sua ajuda para coletar informações em Kirigakuri. Tudo bem. O clone de Zetsu Branco suspirou como que relutante. Só espero que esta missão termine logo. Kabuto ajustou os óculos, seu olhar percorrendo sutilmente a estranha criatura à sua frente. Ele se lembrou da mensagem oculta no pergaminho. O conteúdo do pergaminho era bastante incomum. Foi dividido em 3 partes. A primeira parte continha informações sobre o Edo Tensei, incluindo pesquisas teóricas detalhadas e técnicas aprimoradas. Do desenvolvimento ao refinamento, a técnica era muito mais completa do que a versão de Orochimaru. Após lê-la, Kabuto estava confiante de que poderia dominar o jutsu. As instruções de Lord Shigen eram claras. Ele queria que Kabuto aprendesse o Edo Tensei e invocasse shinobi poderosos para se proteger enquanto realizava suas missões. A segunda parte detalhava a missão deles na Terra da Água. Kabuto deveria seguir as ordens de Obito e contatar Kizami Oshigaki, persuadindo-o a derrubar o regime da névoa sangrenta do quarto Mizukage. O pergaminho até mesmo delineava um plano de contingência caso a tentativa de assassinato de Kizami falhasse. A terceira parte parece ter sido adicionado no último momento. Shigen queria que ele usasse esse clone de Zetsu Branco como sacrifício para o Edo Tensei. Shigen agia sozinho. Akatsuki não tinha efetivo suficiente para lhe designar guardas, o que era compreensível. Kabuto não tinha objeções morais em usar os mortos como ferramentas. No entanto, usar o mensageiro como sacrifício o intrigou, especialmente porque aquele era seu primeiro encontro com o Zetsu Branco. Mas logo Kabuto entendeu. Essas criaturas Zetsu brancas eram completamente tolas. A caminho da Terra da Água, o clone tagarelava incessantemente sobre o quanto se divertia mais com Obito e o quão entediante era Lord Shigen. Obito é muito mais interessante. Comparado a ele, Lord Shigen é simplesmente muito sem graça. Tudo que ele faz é escrever em pergaminhos. Ele nunca faz nada divertido. O corpo principal e o Zetsu Negro disseram que mesmo depois de ter sido revivido pela primeira vez, tudo que ele fazia era curar pessoas e escrever prontuários médicos. Esse tipo de vida é simplesmente muito tedioso. Aparentemente era o mesmo na antiguidade. Zetsu Negro disse que naquela época a vida de Lord Shigen era ainda mais entediante, apenas cura e mais cura. Ele não tinha companheiros interessantes nem histórias divertidas para contar. Essa coisa é doente da cabeça? Tem que ser. Kabuto suportou a conversa fiada entorpecente durante toda a viagem. Quanto mais ouvia, mais estranha parecia. Ele não conseguia entender por que Obito estava sendo comparado a Shigen como se fossem iguais. Os processos de pensamento do Zetsu Branco claramente não eram humanos. Felizmente, além de ser um ninja médico, Kabuto era um excelente espião. Como um infiltrador de elite, ele sempre mantinha um sorriso educado e amigável, mesmo quando discordava completamente das opiniões da criatura. Realmente, pelo que você está dizendo, Obito parece ser um cara interessante. Afinal, ser paramédico pode ser bem entediante. Eu mesmo sou um ninja médico e, às vezes, salvar vidas pode ser um verdadeiro transtorno. Kabuto manteve a conversa agradável enquanto se concentrava no estudo do Edo Tensei, determinado a dominar a técnica o mais rápido possível. Terra da Água Kirigakuri. Essa nação isolada, envolta em névoa eterna, possuía uma atmosfera peculiar. Um leve cheiro de sangue sempre pairava na aldeia. Em Kirigakuri, matar companheiros não era sequer considerado algo notável. Era uma ocorrência comum, já que os shinobi frequentemente recebiam ordens para eliminar seus conterrâneos. Ninguém jamais sabia quando poderiam receber ordens para matar um camarada. Ninguém jamais sabia quando poderia ser morto por um deles. A desconfiança era profunda e a traição era algo natural. A aldeia estava muito acostumada ao engano, à traição e ao derramamento de sangue. Qual será nosso primeiro passo? O clone do Zetsu Branco seguiu Kabuto até a vila. Sua primeira parada era o cemitério. O clone de Zetsu Branco não fazia ideia dos planos de Kabuto, então simplesmente o seguiu, intrigado com o fato de seu primeiro destino ser um cemitério. Primeiro, vamos encontrar um aliado poderoso. Kabuto examinou metodicamente as lápides, procurando o alvo perfeito, até que parou em uma sepultura específica e desenterrou um cadáver esquelético. Segundo o Mizukage Genjutsu Ozuki, ele havia entrado em conflito com Shigen durante a primeira grande guerra ninja. Após o fim da guerra, retornou a Kirigakuri e viveu o resto de seus dias. Ao que tudo indica, ele foi possivelmente a pessoa mais forte da história de Kirigakuri. Ele chegou a lutar na Segunda Grande Guerra Ninja e foi um dos Mizukage mais renomados. Você está usando o Edo Tensei? O clone de Zetsu Branco compreendeu imediatamente a intenção de Kabuto e coçou o queixo pensativo. Eu sempre observava Orochimaru e o vi reviver Lord Shigen. Lembro-me de que este jutsu requer um sacrifício. Deveríamos pegar alguém da vila. Não há necessidade. Kabuto balançou a cabeça negativamente. Ao levantar os dedos, selos amaldiçoados negros fluíram como líquido por seu braço, envolvendo seu corpo enquanto ele ativava sua transformação de marca da maldição. No instante seguinte, um golpe poderoso atingiu o pescoço do clone de Zetsu Branco. A emboscada foi tão repentina que o clone não teve tempo de reagir. Atordoado, olhou em choque para Kabuto, cujos olhos agora brilhavam com uma frieza intencional. Kabuto, você... O clone de Zetsu Branco não conseguia entender por que Kabuto o havia atacado. Eles viajaram juntos, conversaram longamente, até mesmo criaram um laço de aliança. Por que trair isso agora?
Peço desculpas. A luz refletia nos óculos de Kabuto, obscurecendo seus olhos enquanto sua voz se tornava gélida. Desde o início, achei um ninja médico que salva vidas muito mais interessante do que um idiota responsável pelo ataque da raposa de 9 caudas que matou milhares. E eu agradeço por me acompanharem até aqui. Agora não precisarei alertar as forças de Kirigakuri. Já tenho o sacrifício perfeito. Kabuto inclinou levemente a cabeça, formando calmamente os selos de mão necessários com o mesmo toque gentil que antes usava para curar pacientes. Ninjutsu Edo Tensei. Sua palma estava pressionada contra o chão. Enquanto o clone de Zetsu branco observava horrorizado, partículas de cinza se desprendiam do cadáver no chão e grudavam em seu corpo. A mente de Kabuto trabalhava a mil, analisando os mecanismos do Edo Tensei enquanto o processo de reanimação começava. Parece, os Zetsu brancos fazem sacrifícios excelentes. A julgar pelo processo de reanimação, talvez eu consiga ressuscitar o segundo Mizukage com todo o seu poder. Assim que a transformação se completou, Kabuto ergueu rapidamente os dedos, assegurando o controle sobre o shinobi revivido. Esta versão aprimorada do Edo Tensei aumenta o controle do usuário. Permite o controle total sobre as ações do sujeito e até mesmo possibilita ordens mentais diretas. O segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, abriu seus olhos sem vida confuso. Ele examinou as próprias mãos e imediatamente compreendeu sua situação. Edo Tensei? O jutsu daquele bastardo do Tobirama? Parabéns, Lorde Segundo Mizukage, pelo seu retorno ao mundo dos vivos. Kabuto sorriu por hábito, embora seus olhos permanecessem desprovidos de calor. Agora, ajude-nos a trazer paz a este mundo. Espere, espere, espere. Aguente firme. Genjetsu imediatamente se lembrou da primeira pessoa ressuscitada pelo Edo Tensei e sabiamente objetou. Mesmo que outra guerra tenha começado, eu não sou nada como o Lorde Shigen, não posso trazer a paz nem nada disso. Não conte comigo, garoto. No entanto, Kabuto ignorou seus protestos. Porque ele ainda tinha uma missão a cumprir. Após selar o segundo Mizukage dentro de um caixão, Kabuto não perdeu tempo e continuou sua infiltração em Kirigakuri. Kirigakuri, as profundezas da névoa oculta. Um complexo subterrâneo úmido se estendia nas profundezas de Kirigakuri. As pessoas daqui haviam ceifado inúmeras vidas, algumas de seus inimigos, outras de seus camaradas. Elas espreitavam na escuridão, cumprindo as ordens do alto comando de Kirigakuri. Diferentemente do Zambu de outras vilas, que ainda podiam nutrir ideais de proteger seus camaradas ou salvaguardar sua vila. Os Zambu de Kirigakuri haviam sido treinados para serem verdadeiros executores. Muitos dos shinobi de Kirigakuri morreram pelas mãos da Ambu de sua vila, seu sangue manchando a própria névoa que envolvia a terra. E dentre esses assassinos impiedosos, nenhum foi mais infame que Oshigaki Kizami. Nascido no clã Oshigaki, Kizami possuía uma habilidade natural para absorver chakra, o que lhe permitiu ascender rapidamente na hierarquia. Ele foi recrutado para Ambu ainda jovem e cumpria diligentemente todas as ordens que lhe eram dadas, mesmo que essas ordens fossem para assassinar seus próprios aliados. Para Kizami, era simples. Se não pudesse proteger alguém, garantiria que essa pessoa morresse pelas suas mãos antes de cair nas mãos do inimigo. Com o tempo, suas habilidades só melhoraram. Recentemente ele havia assassinado seu próprio superior, Suikazan Fuguki, um membro dos 7 espadachins da névoa, após descobrir que ele estava vazando segredos da vila. Ao tomar posse da espada sameada, Kizami tornou-se um dos mais fortes de Kirigakuri. Naquele dia, quando obteve sameada, ele também descobriu a verdade sobre Kirigakuri. Foi então que ele conheceu Madara Uchiha pela primeira vez. E foi então que ele aceitou o plano Olho da Lua como a única maneira de escapar da realidade cruel e distorcida do mundo. Com o objetivo em mente, Kizami não hesitou mais. Mas ultimamente algo vinha incomodando. Ele ouvirá rumores do mundo exterior, rumores de que Madara era, na verdade, uma fraude. Que Madara não passava de uma identidade falsa usada por um antigo shinobi de Konoha chamado Uchiha Obito. Se isso fosse verdade, então ele teria sido enganado mais uma vez? Será que tudo em que ele acreditava não passava de uma mentira? O coração de Kizami estava dividido. Ele queria respostas. Ele queria confrontar Obito diretamente e exigir a verdade. Mas, será que Madara-sama tem medo de me encontrar? Murmurou Kizami para si mesmo, passando os dedos delicadamente pela borda das bandagens de sameada. Talvez fosse por isso que Obito ainda não tinha aparecido. Talvez Obito soubesse que se Kizami descobrisse a verdade, se voltaria contra ele. Enquanto Kizami continuava a cuidar de sua arma, seus sentidos aguçados captaram algo. Ele parou repentinamente o que estava fazendo. Seus ouvidos aguçados captaram o mais tênue som de passos leves e cautelosos, mas não pertencentes a um assassino treinado de Kirigakuri. O intruso era habilidoso em furtividade, mas não o suficiente. Kizami estendeu a mão lentamente para a maçaneta de sameada, mantendo a voz baixa e calma. Saia, disse ele, apertando ainda mais o cabo da espada. Eu consigo te ouvir. Uma figura emergiu das sombras, um homem de cabelos grisalhos e óculos, sorrindo de uma maneira estranhamente serena. Kabuto. Você é bem esperto, não é? Disse Kabuto, dando uma risadinha. Kizami não relaxou a postura. Seus olhos frios, semelhantes aos de um tubarão, encaravam o intruso. Sua intenção assassina não havia diminuído nem um pouco. Um forasteiro se infiltrando em Kirigakuri. Kizami ponderou, empunhando sua espada. Parece que você não teve sorte. Kabuto não hesitou. Em vez disso, seu sorriso permaneceu tão educado como sempre. Pelo contrário, disse ele suavemente, ajustando os óculos. Diria que sou bastante afortunado. Afinal, não demorei muito para encontrar a pessoa que Obito-sama me enviou para conhecer. O olhar de Kizami se aguçou imediatamente. Seu olhar penetrante, semelhante ao de um tubarão, atravessou as palavras de Kabuto. Ele acabou de confirmar os rumores?
Será que esse homem estranho, que se dizia mensageiro de Obito, acabará de admitir sem rodeios que Obito nunca foi Madara Uchiha? Kabuto observou atentamente a mudança na expressão de Kizami. Algo estava errado. Kizami deveria ter sido um dos subordinados mais leais de Obito. Obito havia garantido a todos que Kizami era seu homem. Ainda, por que Kizami não parecia nem um pouco satisfeito? Por que ele parecia que ia matá-lo? O sorriso de Kabuto endureceu ligeiramente. A influência de Obito sobre Kizami era mais fraca do que eles pensavam? Não, mais do que isso, será que Obito nunca havia realmente conquistado Kizami? Se fosse esse o caso, Kabuto suspirou interiormente, satisfeito por ter se preparado adequadamente. Felizmente, antes de conhecer Kizami, ele já havia revivido o segundo Mizukage. Capítulo 114. Às vezes, não é de se admirar que Zetsu Negro não goste de Uchiha Obito. Em comparação com o meticuloso e minucioso Shingen, Obito age por impulso e sempre acaba cometendo erros por descuido em todas as situações. Felizmente, Kizami Oshigaki tinha um forte senso de profissionalismo. Mesmo após descobrir a verdadeira identidade de Obito, o agente Ambu de Kirigakuri não o traiu imediatamente. Na verdade, ele estava até disposto a obedecer às ordens de Obito, assassinar o quarto Mizukage. Kizami ouviu a missão apresentada por Kabuto e até pareceu intrigado com ela. Então, me tornar um ninja renegado de nível S e me infiltrar na organização dele para coletar informações? Parece um pouco estranho. Isso mesmo. Kabuto também achou a situação estranha. Franziu a testa e perguntou a Kizami, você não parece inclinado a rejeitar as ordens dele? Atualmente, Kizami era um membro de alto escalão da Ambu de Kirigakuri. Ao assassinar o Mizukage e desertar, ele estaria entrando em uma vida completamente diferente. Para mim, Kizami ajustou as bandagens ensaimeada como se entendesse a confusão de Kabuto. Neste mundo ilusório, minha vida nunca teve um significado real. Ao menos, aquele homem me dá uma rédea de esperança. Talvez. Kabuto ajeitou os óculos e se conteve, não terminando a frase. Ele não se daria ao trabalho de recrutar alguém para Shingen. Embora considerasse Kizami um aliado em potencial, ele só relataria essa possibilidade a Shingen mais tarde. Talvez o quê? Kizami perguntou casualmente. Nada. Kabuto sorriu novamente e até mesmo seus olhos carregavam um toque de divertimento. Todos acabarão encontrando seu próprio propósito. Parece que você já encontrou a sua. Kizami deu uma risadinha ao ver a sorte de Kabuto. Pegando sua meada, virou-se e caminhou em direção à saída. Infelizmente, toda a minha existência é insignificante. Até mesmo a pequena esperança que eu tinha parece não passar de uma ilusão. Você vai assassinar o Mizukage agora mesmo? Kabuto perguntou surpreso enquanto observava Kizami. Esse cara, ele agiu rápido demais, não é? Primeiro preciso encontrar o local certo. Kizami parou por um instante, e sua voz carregava um traço de melancolia. É melhor que o Mizukage morra logo. Muitos nesta vila desejam sua morte, incluindo talvez o próprio Mizukage. Ao menos, ele não precisaria continuar existindo em um mundo que nunca realmente conheceu. Sim, o quarto Mizukage provavelmente ansiava pela morte. Tendo estado sob o controle do Genjutsu de Obito por tanto tempo, a mente de Yagura provavelmente já havia desistido há muito tempo. Afinal, Kirigakuri impôs a política da névoa sangrenta por anos. Para se formar na academia, os alunos precisavam matar seus colegas. E essa tradição brutal só chegou ao fim quando um garoto chamado Zabuza Momoshi massacrou toda a sua turma. Mesmo assim, a aldeia permaneceu em tumulto. Os shinobi de Kirigakuri não podiam confiar uns nos outros e frequentemente recebiam missões para eliminar seus próprios camaradas. Sob o governo de Yagura, toda a vila sofreu, e muitos shinobi que não suportavam a crueldade da política da névoa sangrenta optaram por desertar. Como líder da vila, o Mizukage deveria ter sido quem a protegia. No entanto, ele se tornou a própria força que a destruiu. Ele deve ter vivido em constante tormento. Kizami não sabia o que Yagura realmente pensava, mas sentia que matá-lo ao menos o libertaria. Você precisa da minha ajuda? Kabuto perguntou enquanto vigiava as costas de Kizami, oferecendo ajuda. Ele ajustou os óculos e disse suavemente, se seu assassinato falhar, isso não vai acontecer. Eu vou matá-lo. Kizami sorriu, revelando seus dentes afiados como os de um tubarão. Para ele, assassinar o Mizukage não era uma missão difícil. E de fato, não era. Às margens da Terra da Água, a chuva caía do céu em torrentes. Kizami ficou de pé sob a chuva torrencial, segurando sua meada com força. O esquadrão de elite da Ambu designado para proteger o quarto Mizukage jazia estendido pelo campo de batalha, seus corpos imóveis. No centro da cena, o cadáver de Yagura repousava na chuva. Kabuto segurava um guarda-chuva enquanto observava de lado, tendo testemunhado toda a intensa batalha. Ele não esperava que a força de Kizami fosse tão avassaladora. Ele havia derrotado um Kage sozinho. Que poder aterrador! Os olhos de Kabuto se ergueram ligeiramente, fitando a figura alta através da chuva. Ele não pôde evitar murmurar para si mesmo. Ele é realmente a besta de cauda sem cauda de Kirigakuri. Kizami cutucou o corpo de Yagura com sua meada, sem demonstrar qualquer preocupação com sua conquista. Aconteceu de eu neutralizar suas habilidades. Como membro do clã Oshigaki, Kizami possuía um talento natural para absorver chakra. Seu jutsu de estilo água mais poderoso também podia absorver chakra das técnicas inimigas, tornando-as ainda mais fortes. Infelizmente para Yagura, ele era um Jinchuriki com uma abundância de chakra. Isso tornou a batalha fácil para Kizami, pois ele drenou completamente seu oponente sem gastar muita energia. E quando Yagura finalmente se libertou do Genjutsu antes de morrer, ele já havia desistido e optou por não resistir ao assassinato de Kizami. Vamos! Após confirmar a morte de Yagura, Kizami fez um sinal para Kabuto levá-lo até Obito. Tudo bem.
Kabuto assentiu com a cabeça. Ao partirem, Kabuto hesitou por um momento, mas acabou optando por não levar o corpo inteiro de Yagura. Levou apenas uma mão decepada. Um pequeno pedaço de carne. Isso seria suficiente para ressuscitá-lo através do Edo Tensei no futuro. Embora Yagura não tenha demonstrado força excepcional durante a batalha e ainda pareça uma criança, ele ainda pode se provar útil. Dentro de Kirigakuri, o assassinato causou comoção na aldeia. Os shinobi de Kirigakuri estavam divididos em suas reações. Por um lado, muitos ficaram radiantes com a morte de Yagura por Kizami. Talvez a opressiva política da névoa sangrenta, que pairava sobre eles há anos, finalmente desaparecesse. Por outro lado, temiam que a aldeia mergulhasse agora no caos político sem um líder. Felizmente, o ancião Genji ainda estava presente. O velho rapidamente estabilizou a situação, dando ordens para caçar e executar Kizami, e simultaneamente, abolindo as políticas cruéis que assolavam a aldeia. Kizami-sama é um herói, não é? Uma kunoichi de Kirigakura expressou sua discordância com a ordem de Genji. Assim como Zabuza no passado, ele destruiu a tirania da névoa sangrenta. Será que realmente devemos tratá-lo como um criminoso? Isso é inevitável. O velho balançou a cabeça, relutante em mudar de ideia. Se o assassinato do Mizukage e a deserção forem perdoados, então o título de Mizukage perderá sua autoridade. Se os shinobi de Kirigakuri não temessem mais o poder do Mizukage, seria muito mais desastroso do que simplesmente destituir um herói do cargo. Além do mais, é provável que Kizami não tivesse nenhum desejo de retornar a Kirigakuri, terra dos campos, base de Orochimaru. Kizami finalmente conheceu Uchiha Obito. Ele não subestimou seu novo superior, apesar de Obito ser mais jovem. Sabia que Obito possuía um poder formidável. Peço desculpas por tê-lo enganado. A atitude de Obito foi inesperadamente boa, e ele até se desculpou sinceramente. Embora eu represente a vontade do Lord Madara, tive que ocultar minha identidade naquela época para evitar problemas desnecessários. Não importa. Este mundo está cheio de mentiras, de qualquer forma. O tom de Kizami era indiferente. Ele não se importava com tais trivialidades. Se você realmente representa a vontade desse grande homem, eu só preciso ver o plano de que você falou se concretizar. Próximo. Kizami ergueu a cabeça. Vou me juntar à sua organização e ficar de olho em cada movimento deles, certo? Exatamente. Obito assentiu com a cabeça antes de explicar o estado atual da Akatsuki. Uma figura poderosa que outrora trabalhou ao lado de Madara foi ressuscitada e tomada à força da minha organização. Temo que ele não esteja verdadeiramente comprometido com o nosso plano, então preciso que você se infiltre e o monitore. Interessante. Kizami sorriu. E quem é essa grande figura? A expressão de Obito escureceu. Emiya Shigen. A expressão de Kizami mudou instantaneamente. Que tipo de piada foi essa? Aquele homem, como ele pôde estar envolvido em algo assim? Mesmo na distante Terra da Água, o nome de Shigen era bem conhecido, especialmente em Kirigakuri, onde o segundo Mizukage, Genjetsu Ozuki, certa vez expressou abertamente sua admiração por Shigen, reconhecendo seu papel no fim da Primeira Grande Guerra Ninja. Mais tarde, quando a Segunda e a Terceira Grandes Guerra Ninja eclodiram, trazendo sofrimento sem fim, o mundo shinobi jamais se esqueceu do homem que um dia trouxe a verdadeira paz. Mas agora, um homem tão amplamente respeitado, alguém visto como um herói do passado, era supostamente o mentor de uma organização perigosa? Isso é, o sorriso habitual de Kizami desapareceu, substituído por um sorriso amargo. Está cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é falso. Kizami lutava para compreender como Shigen poderia ser o líder da Akatsuki. Ele jamais imaginara que alguém como ele cruzaria o caminho de uma figura tão lendária. Isso era mais do que absurdo. Obito, no entanto, compreendeu perfeitamente a reação de Kizami. Afinal, quando soube pela primeira vez que Shigen havia proposto o plano Olho da Lua a Madara, sua própria reação foi quase idêntica. Não se prenda muito à identidade dele. A voz de Obito era fria. Ele é apenas mais uma relíquia do passado. Embora tenha sido ele quem idealizou o plano Olho da Lua, não acredito que seja alguém digno de nossa confiança. Por enquanto, mantenha-se ativo por conta própria por um tempo. Obito tinha uma compreensão sólida da situação da Akatsuki. A organização estava constantemente à procura de novos talentos e, dada a sua necessidade urgente de pessoal, não demoraria muito para que convidassem um ninja renegado de nível S poderoso como Kizami para se juntar a eles. A Akatsuki está recrutando, e provavelmente vão te chamar em breve. Capítulo 115. A Terra da Chuva. A base da Akatsuki. A Akatsuki não tinha intenção de aceitar Kizami Oshigaki. Quando Zetsu Negro soube que Kizami havia matado o quarto Mizukage, Yagura quase enlouqueceu, pois, junto com a morte de Yagura, a Três Caudas também pereceria. Embora a Três Caudas não fosse a besta com cauda mais forte, e todas as bestas com cauda fossem imortais, levaria alguns anos para que ela revivesse no mundo ninja. Esse atraso atrapalhou significativamente os planos de Zetsu Negro. Na opinião de Zetsu Negro, agora que Shigen havia sido revivido, a Akatsuki já era forte o suficiente para executar o plano Olho da Lua. Contanto que ele e Zetsu Branco localizassem todas as bestas com cauda, o processo de captura poderia começar imediatamente. Tenho trabalhado arduamente reunindo mão de obra enquanto também rastreava as bestas com cauda. Agora, apenas o Jinchuriki de 4 caudas permanece desaparecido. Quando Zetsu Negro mencionou Kizami, estava tomado pela fúria. Aquele maldito Kizami matou o Jinchuriki das 3 caudas. Isso é um pouco problemático. Shigen franziu a testa, descontente com as ações imprudentes de Kizami. Ele tentou acalmar Zetsu Negro. Tudo bem. Não há motivo para pânico. Deixe-me pensar se há alguma maneira de salvar isso.
Shijin suspirou e compartilhou sua ideia em voz baixa. Além do Jinchuriki da Três Caudas que morreu, o mundo ninja atual possui algum resquício do chakra da Três Caudas? Se sim, eu poderia cultivá-lo, o que manteria nosso plano nos trilhos. Por exemplo, conheci os irmãos Ouro e Prata há 40 anos. Eles haviam obtido uma porção do chakra da raposa de 9 caudas. Se pudermos encontrar alguém como eles que tenha herdado o chakra da besta de 3 caudas, talvez possamos usá-lo. Zetsu Negro sentiu um calor raro em seu coração. Em momentos como esses, era sempre Shijin quem se mostrava confiável. Mesmo agora ele ainda estava encontrando soluções. No entanto, Zetsu Negro não teve escolha. Só pôde balançar a cabeça e dizer, o chakra da 3 caudas nunca vazou. Só podemos esperar que ela reviva antes de prosseguirmos com o plano. Quanto tempo vai levar? Shijin franziu ainda mais a testa fingindo ignorância. A 3 caudas já morreu alguma vez? Quanto tempo levou para reviver? Pelo menos 7 ou 8 anos. Zetsu Negro relembrou as circunstâncias após a morte de Rin Nohara e suspirou. Obito sempre controlava Yagura. Ele deveria ter sido a parte mais segura do plano. E, no entanto, a criatura de 3 caudas acabou se tornando um problema. Se Shijin não tivesse sido revivido, Zetsu Negro não estaria tão preocupado. Mas agora que a esperança estava ao alcance, esse revés era exasperante. Irritado, Zetsu Negro praguejou instintivamente. Aquele idiota do Obito não conseguiu nem proteger o Jinchuriki das 3 caudas. A expressão de Shijin ficou um pouco estranha. Afinal, Zetsu Negro nem sequer tinha descoberto que Kizami trabalhava para Obito. Claramente também não confiava muito nele. Esqueça. Culpar ele não vai mudar nada. Talvez seja porque eu o designei para monitorar Orochimaru. Shijin deu uma desculpa casual para Obito antes de acrescentar. Mesmo assim, ser capaz de matar o Jinchuriki das 3 caudas significa que Kizami é bastante forte. É verdade. Zetsu Negro não sabia muito sobre Kizami, mas estava ciente das habilidades do clã Oshigaki. O clã Oshigaki possui chakra abundante e a capacidade de absorvê-lo. Recrutá-lo para Akatsuki poderia nos ajudar em futuras capturas de bestas com cauda. Nesse ponto, a única opção era encontrar uma maneira de compensar a perda. Deveríamos enviar Sasori? Zetsu Negro era considerado o único membro disponível. Os membros da Akatsuki normalmente trabalhavam em duplas para se manterem sob controle, mas essa regra atualmente se aplicava apenas a Sasori. Afinal, o trio Pen era o núcleo da Akatsuki e estava ocupado realizando missões. Kakuzu era outra exceção. Enviá-lo em missões com um parceiro era praticamente o mesmo que enviá-lo sozinho, e ele era tão confiável que a traição não era uma preocupação. Só Sasori. Sem um parceiro ele só podia ficar na base, trabalhando em seus bonecos. Eu irei sozinho. Shijin ficou intrigado com Kizami e aproveitou a oportunidade para expor seu plano. Embora esperar que a 3 caudas ressuscite seja frustrante, devemos usar esse tempo para recrutar mais membros e coletar informações. Tudo bem. Zetsu Negro assentiu em concordância. Shijin decidiu dar um aviso a Zetsu Negro para evitar futuros contratempos. Se possível, fique de olho nas outras bestas com cauda, especialmente na mais forte delas, a 9 caudas. Se algo acontecer com ela, o chakra da raposa de 9 caudas era o mais poderoso. Caso morresse, seu tempo de renascimento seria imprevisível, e o plano Olho da Lua poderia ser adiado indefinidamente. Entendido. Zetsu Negro já tinha planos para isso. Vou enviar um clone de Zetsu Branco para monitorar o Jinchuriki da 9 caudas em Konoha. Ele é só uma criança, o que o torna um elo fraco. Certifique-se de protegê-lo. Shijin estreitou os olhos, escondendo seus verdadeiros pensamentos. Ele precisava da ajuda de Zetsu Negro para proteger Naruto Uzumaki. Já que você está nisso, fiquem de olho no irmão mais novo de Itachi. Os dois podem despertar um par de Mangekyou Sharingan eternos, o que poderia servir como plano B. Boa ideia. Zetsu Negro assentiu repetidamente. Ouvir a estratégia de Shijin finalmente acalmou sua raiva pela morte da 3 caudas. Por falar nisso, um dos meus clones está desaparecido. O verdadeiro Zetsu Branco finalmente encontrou uma oportunidade para expressar sua preocupação. Preciso usar a técnica dos esporos para gerar mais substitutos. Ausente? Shijin ergueu uma sobrancelha, surpreso. Qual deles? Aquele que está monitorando Orochimaru. Zetsu Branco pareceu ligeiramente aflito. Ele pode ter sido descoberto e morto. Apenas um clone. Zetsu Negro não se importou muito e simplesmente ordenou. Crie um novo e envie-o de volta para monitorar Orochimaru. Um brilho reluziu através do Rinnegan de Shijin. Se enviassem outro Zetsu Branco para o local onde Orochimaru estava, logo descobririam seus acordos secretos com Obito. Nesse ponto, o destino do clone desaparecido seria óbvio. Zetsu Negro e Zetsu Branco certamente presumiriam que Obito o havia matado para proteger seu segredo. Tudo bem. Shijin parou de se concentrar no clone desaparecido e, em vez disso, perguntou sobre o paradeiro de Kizami. Ao descobrir que Kizami estava na Terra das Águas Quentes, ele simplesmente disse, vamos nos separar. Zetsu Negro e Zetsu Branco desapareceram nas sombras, mas antes de partirem, mencionaram outra descoberta. A propósito, também encontramos 2 parceiros em potencial para Kakuzu na Terra das Águas Quentes. Kakuzu está atualmente em um orfanato lá. Claramente, eles esperavam que Shijin resolvesse a situação enquanto estivesse lá. Ele não recusou, mas estava curioso. Encontrar 2 parceiros adequados para Kakuzu? Isso era raro. 2? Sim. Zetsu Branco explicou. Os parceiros de Kakuzu morrem com muita frequência, então preparamos reservas. Esperamos que este dure mais. Um deles é Idan, um ex-ninja de Yugakuri. Ele parece ter obtido algum tipo de imortalidade por sua fé em Jashin. Ninguém jamais conseguiu matá-lo. Parece perfeito para Kakuzu. Os dedos de Shijin se contraíram levemente. O outro. Zetsu Branco hesitou.
Você deve estar bastante familiarizado com ela. Zetsu Negro deu um sorriso irônico e pronunciou um nome que pegou Shigen de surpresa. Tsunade do Sannin. Ela tem viajado pelo mundo, curando pessoas, assim como vocês faziam nos tempos antigos. Tsunade? A expressão de Shigen oscilou. Era a segunda vez que ouvia o nome dela, trazendo de volta memórias da garotinha de 40 anos atrás. Konoha nunca a declarou uma ninja renegada. Zetsu Negro considerou recrutá-la, mas ela também não voltou para lá, então talvez. Esqueça. Shigen acenou com a mão, rejeitando firmemente a ideia. Tsunade é neta de Hashirama. Não importa o que aconteça, ela nunca deixará Konoha para se juntar a nós. Além do mais, deixar que ela cure as pessoas não é uma coisa ruim. Uma ninja médica com o talento dela é mais valiosa para este mundo como médica do que como soldado. Tic. Então eu estava certo. Zetsu Negro deu uma risadinha. Você ainda é tão bondoso quanto antes. Mesmo agora, apesar de tudo, Shigen ainda nutria uma profunda compaixão pelo mundo. Sinceramente, ela não seria uma boa opção de qualquer forma. Zetsu Branco acrescentou. Ela acumulou uma dívida de jogo enorme ao longo dos anos. As pessoas nos cassinos a chamam de otária lendária. Capítulo 116. A Terra das Águas Quentes. Um país notável. Com sua abundância de fontes termais, esta terra se tornou um santuário de férias no mundo ninja e foi reconhecida como uma nação neutra, o que lhe permitiu evitar muitos conflitos. O perigo era uma ocorrência rara por aqui. Quando Shigen chegou à Terra das Águas Quentes, ele rapidamente percebeu que os ninjas da Vila Oculta das Águas Quentes eram poucos. Um contraste gritante com os numerosos shinobi encontrados na Vila Oculta da Chuva. Parecia. Este lugar era realmente seguro. Como alguém dedicado a ajudar os outros, Kakuzu fundou o maior orfanato e lar de idosos do mundo ninja neste país pacífico, oferecendo refúgio a muitos órfãos sem teto e idosos abandonados. Claro, Kakuzu carregava um fardo pesado. Por sorte, sua longevidade anormal permitiu que ele visse os órfãos crescerem e retribuísse a instituição. E com seus assassinatos implacáveis e sua caça-recompensas, ele acumulou uma considerável fortuna. Aqui, os descendentes do clã Uzumaki eram os mais concentrados. Eles deixaram de usar o sobrenome Uzumaki e passaram a trabalhar como cuidadores e funcionários no orfanato de Kakuzu. Com as 5 grandes nações dominando a arte de selar as bestas com cauda dentro dos Jinchuriki, os sobreviventes do clã Uzumaki deixaram de ser caçados. E com um ninja renegado imortal como Kakuzu protegendo-os, nenhuma vila menor ousava provocá-los, o que lhes proporcionava uma frágil sensação de segurança. Recentemente, surgiram alguns distúrbios. Uma mulher loira estava hospedada perto do orfanato com sua discípula. Durante o dia, ela tratava os doentes e ao fazê-lo, percebeu o quanto os moradores locais reverenciavam a diretora do orfanato e sua filha, Karin, por suas excepcionais habilidades em ninjutsu médico. Por coincidência, ela havia conhecido uma jovem chamada Karin e, reconhecendo seu talento, ensinou-lhe algumas técnicas médicas. Mas ela não esperava que, ao amanhecer, receberia a visita da mãe de Karin em sua hospedaria. Eu sou a mãe de Karin. A diretora do orfanato, uma gentil mulher ruiva, não possuía o famoso temperamento explosivo do clã Uzumaki. Ela chegou com a filha ao lado, falando suavemente enquanto explicava seu propósito. Ouvi dizer que um grande ninja médico chegou por perto. Esse seria eu. A mulher loira não era dada à humildade. Apesar de ter em mãos uma garrafa de bebida alcoólica logo pela manhã, o que a fazia parecer tudo menos uma médica respeitável, no momento em que disse seu nome. Todas as dúvidas desapareceram. Eu sou Tsunade. Ela olhou para o diretor ruivo com curiosidade. Você é do clã Uzumaki? Éramos parentes distantes no passado. Então você é mesmo a Lady Tsunade. A diretora do orfanato olhou para ela em choque e, em seguida, rapidamente se desculpou. Perdoe-me. Não usamos mais o sobrenome Uzumaki. Ela não esperava. Essa mulher é realmente Tsunade. Embora os sobreviventes do clã Uzumaki vivessem na remota Terra das Águas Quentes, eles já tinham ouvido falar de Tsunade, neta do primeiro Hokage, Senju Hashirama, e uma dos Sannin lendários. Sua reputação como a princesa das lesmas era reverenciada em todo o mundo ninja. Você também abandonou o nome Uzumaki? Tsunade tomou um grande gole de bebida alcoólica enquanto falava. Sim, a mulher ruiva assentiu, relutante em se deter no passado. A terra dos redemoinhos foi destruída há muito tempo. O nome Uzumaki só traz desastre. Tsunade sabia que Konoha não tinha feito nada para ajudar quando o Shogakuri caiu. Ela só conseguiu beber em silêncio antes de murmurar. Como parentes distantes, até nós paramos de usar o nome Senju há muito tempo. Esqueça. Não há necessidade de falar sobre o passado. Tsunade mudou de assunto rapidamente. Tenho pacientes para atender mais tarde. Gostaria que Karin viesse comigo? Durante anos, Tsunade manteve uma rotina consistente. As manhãs eram dedicadas ao tratamento de pacientes com sua discípula Shizune. As tardes eram para jogos de azar, onde perdia todo o seu dinheiro. As noites eram dedicadas a afogar as mágoas no álcool antes de cambalear de volta para o sono. Preciso cuidar do orfanato. A mulher ruiva recusou educadamente e, em seguida, retirou cuidadosamente um pequeno presente. Vim não apenas para agradecer por ter ensinado ninjutsu médico a Karin, mas também porque alguém deseja conhecê-la. Quem? Tsunade continuou bebendo. Lorde Kakuzu. A expressão da mulher tornou-se apologética, como se estivesse envergonhada de mencionar o assunto, mas ainda mais relutante em ignorar o pedido de Kakuzu. Afinal, sem Kakuzu não haveria orfanato. Pô! Tsunade quase cuspiu a bebida, percebendo imediatamente por que Kakuzu queria vê-la. Ela se virou para Shizune, apressando-a. Shizune, vamos. Temos pacientes para atender e não posso me atrasar para o meu jogo da tarde. Tsunade-sama. Shizune hesitou, mas logo a seguiu. Diga ao Kakuzu que nos veremos mais tarde. Tsunade gritou enquanto se afastava. Primeiro preciso recuperar o dinheiro que lhe devo. Não. A mulher ruiva suspirou.
porque Kakuzu de fato a enviará para cobrar a dívida de Tsunade. A pequena Karen agarrou-se ao braço da mãe, observando com curiosidade a figura de Tsunade se afastar. Mamãe, a Lady Tsunade deve muito dinheiro ao vovô Kakuzu? Bastante. Sua mãe lembrou-se da quantia astronômica. Tsunade, a infame jogadora, de alguma forma conseguiu pedir dinheiro emprestado a Kakuzu. Quando ela estava com problemas com cobradores de dívidas, Kakuzu chegou a ajudá-la a quitar uma delas. Afinal, Kakuzu era bastante generoso, e as andanças altruístas de Tsunade o faziam lembrar de Shigen. Sem mencionar que a Shirama certa vez lhe dera uma quantia em dinheiro, uma antiga gentileza que Kakuzu não podia ignorar ao lidar com a neta do primeiro Hokage. Mas essa boa ação teve um efeito contrário. Tsunade, percebendo que Kakuzu era um ovelha gorda rico, pediu-lhe emprestado, sem qualquer pudor, uma quantia ainda maior, apenas para perder tudo imediatamente no cassino, adicionando-o à sua lista de credores. Quem diria? Kakuzu também esteve na terra das águas quentes. Tsunade saiu às pressas, incapaz de encarar a mãe e a filha. Ela tinha certeza de que elas sabiam que ela devia dinheiro a Kakuzu. Kugi, eu realmente não deveria ter pegado o dinheiro emprestado daquele cara. Tsunade sabia que Kakuzu gastava seus ganhos ajudando os necessitados e se sentia culpada por nunca ter quitado sua dívida. Infelizmente, a sorte dela no jogo era péssima. Há alguns meses ela teve uma breve fase de sorte, ganhando muito dinheiro, apenas para perder tudo tão rapidamente quanto ganhou. Espero que minha sorte melhore hoje. Tsunade cambaleou levemente com as bochechas coradas por ter bebido, enquanto atirava uma garrafa vazia em direção a uma lixeira. Mas ela errou o alvo. A garrafa errou o alvo e se estilhaçou no chão. Tem certeza de que está apta a tratar pacientes? Shizune a encarou com cautela. É para isso que você está aqui. Tsunade sorriu para seu discípulo com um olhar travesso. Se você não sabe o que fazer, basta copiar os pergaminhos médicos que aquele cara deixou para trás. E se nos depararmos com algo completamente novo? Impossível. Tsunade acenou com a mão, em sinal de desdém. Ela tinha uma fé quase cega nos pergaminhos médicos que Shigen havia deixado para trás. Tratei inúmeras pessoas por todo o mundo ninja e nunca vi uma doença que não estivesse mencionada nesses pergaminhos. Shizune apenas suspirou e seguiu em frente. Felizmente, apesar da gravidade do estado de saúde de seus pacientes, Shizune conseguiu lidar com eles. Tsunade, presunçosa como sempre, sentiu-se confirmada em sua previsão. No entanto, algo parecia errado. A sorte de Tsunade hoje foi inacreditavelmente boa. Conhecida como uma lendária jogadora inveterada, seu nome era bem famoso no mundo dos jogos de azar. No entanto, hoje ela venceu rodada após rodada, levando à falência jogadores que esperavam se aproveitar de sua infame má sorte. Isso parece estranho. Tsunade flexionou os dedos, saboreando a emoção da vitória, mas uma inquietação começou a surgir. Ela se virou para Shizune, que carregava uma pesada sacola com os prêmios. Será que isso é um mau presságio? A última vez que ela ganhou um prêmio grande, o clã Uchiha foi dizimado. E desta vez ela ganhou ainda mais. Um arrepio percorreu sua espinha. Será que Kakuzu está vindo cobrar sua dívida? Esse foi o único desastre em que ela conseguiu pensar. Espero que ele não me mate por isso. Tsunade refletiu sobre seus problemas recentes e só pôde concluir que seu infortúnio poderia estar ligado a Kakuzu. Afinal, aquele cara é um caçador de recompensas que ganha dinheiro tirando cabeças. Se eu não puder pagar a ele, ele pode muito bem decidir lucrar com o meu cadáver. Imagino quanto meu corpo valeria em uma troca de recompensas. Por favor, não diga coisas tão assustadoras. Shizune apertou com força a pesada sacola de ganhos, lembrando-se rapidamente. Além disso, esse dinheiro deve ser suficiente para pagar o Sr. Kakuzu, certo? Sim. Então, o que poderia dar errado? Tsunade olhou para o céu iluminado pela lua, tentando afastar seus pensamentos sombrios. Em vez disso, decidiu afogar suas preocupações na bebida. Esquece Shizune. Vamos procurar um bar primeiro. O pior que pode acontecer é alguém tentar me roubar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.